Ex-marido zomba da caipira comendo sobras, mas ouvir o que ela faz no luxo o deixa pasmo. A cena era digna de um filme. Júlia, uma mulher simples, com raízes firmes no chão da roça, estava no mercado popular, de mãos cheias de sobras. O cheiro de comida fresca misturava-se com o aroma forte dos temperos, enquanto ela garimpava as delícias deixadas por outros. A sua aparência de mulher do campo atraía olhares curiosos e risadinhas maldosas, mas ela não se importava. Havia um brilho nos olhos dela que os críticos não viam, como se um sonho estivesse germinando em seu peito. E entre aqueles olhares, um se destacava. Ricardo, seu ex-marido, de terno sob medida, suas feições bem cuidadas. O típico executivo da cidade grande. Ele a viu, irônica e desprezativa. A mulher que um dia foi sua esposa, agora, associada às sobras. Olha quem tá revirando o lixo. Ele riu, ecoando as vozes de outras almas vazias que passavam. O que ele não sabia era que ali, naquele momento, as raízes de sua zombaria estavam prestes a ser arrancadas do chão. Aos poucos, Júlia voltou para casa, a cabeça cheia de planos. No fundo, muito mais que sua origem rural, era o mundo da culinária que a fascinava. O cheiro de tempero e amor que sua avó sempre trouxe para a cozinha dançava em sua memória. Ao usar aquelas sobras, ela começou a criar pratos que uniam sua experiência simples às técnicas que descobria em livros antigos. E assim, sem alarde, a paixão pela culinária começou a tomar forma. Ela decidiu abrir um pequeno restaurante no centro da cidade, um lugar onde as paredes guardariam as histórias contadas por sua avó. No início, a clientela era formada apenas por moradores curiosos, mas os pratos, uma mistura exuberante de sabores rústicos e sofisticados, começaram a atrair os paladares refinados da elite local. Palavrões foram trocados por elogios e a fama da caipira gourmet se espalhava como fogo em palha seca. Uma noite, enquanto o restaurante pulsava de alegria e risadas, Ricardo decidiu visitar. Ele queria zombar, desdenhar do que achava ser um fracasso. Mas, ao provar uma de suas criações, uma combinação inusitada de ingredientes que trazia à tona a essência de sua infância, o que deveria ser uma risada, se transformou em um olhar perplexo. O deleite estava permeado de um mistério que ele não conseguia decifrar, o que Júlia havia se tornado. E então, entre os elogios, ele encontrou um pequeno caderno na mesa, onde clientes deixavam depoimentos sobre como suas vidas foram afetadas por aquelas refeições. Ele leu sobre uma mulher que reencontrou o amor na mesa de Júlia, e um homem que, após saborear seus pratos, conquistou a coragem de mudar de carreira. O que era para ser uma zombaria se tornou um aperto no peito, a perceber que o simples estava se elevando a alturas que ele nunca imaginou. E em alguma parte daquelas palavras havia um investidor poderoso, alguém que podia influenciar o sucesso do seu próprio negócio. Com o coração pulsando, a ideia de que Júlia agora era uma competidora direta o deixou inquieto. Como ela havia conseguido tudo isso? E aquele caderno, cheio de segredos, poderia ser a chave para algo muito maior do que ele pensava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vão interagir. Enquanto Ricardo ainda processava a explosão de sabores que lhe havia sido apresentada por Júlia, a música festiva do restaurante foi interrompida. Uma garota, dos olhos arregalados e a respiração ofegante, atravessou a porta. Ela estava pálida, como se acabasse de testemunhar algo aterrador. O clima alegre se desfez em segundos, como um balão furado.
Desculpa, vocês precisam sair, a jovem gritou, sua voz tremendo. A cidade está pegando fogo. Tem uma fumaça enorme. É uma calamidade. Um murmúrio de pânico percorreu o ambiente. Aqueles que estavam na fila para serem atendidos começaram a abandonar seus lugares. As risadas viraram incertezas e um clima de urgência tomou conta. Júlia, em pé atrás do balcão, sentiu um frio na barriga. O canto de sua casa, suas memórias, tudo poderia ser engolido pelas chamas. Ricardo ficou paralisado. Olhando bem para a jovem, ele percebeu que ela era a filha de uma amiga da sua mãe, sempre desenhando em sua mesa de café. Como ele não havia percebido? O grupo de pessoas ao redor estava em alvoroço. As conversas se tornaram um turbilhão de informações e perguntas. Desesperadamente, alguns correram para as portas, enquanto outros verificavam seus celulares. Mas Júlia não. Podia simplesmente correr. As lembranças de sua avó, os pratos que tanto amava, tudo se misturava em sua mente. O coração estava em sua garganta. Ricardo, em meio ao caos, foi até ela. Vamos, isso não é seguro. Mas os olhos dela estavam fixos, não uma fumaça que se aproximava, mas na lembrança do que já havia construído. Então, como se o destino resolvesse apostá-las juntas em um único evento, um estrondo os abalou. A janela se estilhaçou com a pressão do vento e um tremor percorreu o chão. Uma sequência de alarmes disparou. O terror se materializou. Um grito ecoou. O restaurante, os fogos de artifício do evento de rua, foram acelerados. O fogo se espalhou. A tensão tomou conta de todos. O calor começou a aumentar. O ar encheu-se com o cheiro de fumaça, uma nuvem negra que se filtrava pelos cantos do lugar, como se a própria cidade tentasse engoli-los. As pessoas correram, gritando, chamando por seus entes queridos. Mas havia algo mais. No meio do tumulto, Júlia viu algo no chão. Uma pequena embalagem que havia caído de alguém, em letras garrafais. Explosion, um novo tempero que mudará sua vida. Um frasco barato. Mas a palavra explosão pegou a atenção dela. Era uma marca que Ricardo havia insistido em usar, insuflando as receitas mais caras da cidade. A imagem de um nome conhecido, de um ingrediente do passado, passou por sua mente como um relâmpago. Ricardo, tem algo errado com esse tempero. Júlia gritou, mas a mensagem se perdeu no frenesi. No meio da confusão, ao tentar escapar, ele tombou e caiu, batendo a cabeça. Júlia, percebendo que ele estava desacordado, voltou correndo. O foco era a segurança. Mas tudo, ao redor, parecia ruir. Num ato instintivo, ela teve que decidir, salvar a si mesma ou tentar puxá-lo para longe daquele lugar infernal. Nesse momento decisivo, um desejo oculto aflorou dentro dela. Era a chance de ver Ricardo vulnerável, exposto à realidade que ela não havia escolhido, mas que começara a moldar sua vida. E em meio ao calor que subia, um novo segredo estourou. O que realmente havia atrás daquela embalagem. O que ela havia ignorado enquanto, concentrada em sua própria ascensão, o restaurante, seu sonho construído, agora estava em perigo. E Ricardo, que havia zombado de sua simplicidade, agora estava transformado. Antes, um espírito crítico. Agora, um homem às portas de um colapso. O que aconteceria se ela o deixasse para trás? A sensação de tudo desmoronando era palpável. E a única certeza que Júlia tinha naquela hora era que o relógio não parava. Enquanto o calor se intensificava e o cheiro de fumaça se misturava com um aroma de fritura e ansiedade, Júlia hesitou. Seu olhar pesou sobre Ricardo em meio ao caos, a batalha interna fazendo o coração dela disparar. As memórias de um amor que já foi, um sonho que ela estava construindo, a confrontavam. Ricardo, eu não posso deixá-lo aqui. O pânico era como um peso em seu peito. O tumulto ao redor deles cresceu. Pessoas gritavam, corriam. A fumaça avançava como um monstro faminto. Mas naquela fração de segundo, tudo o que ela desejava era que ele acordasse. Com uma determinação incorruptível, ela se aproximou dele, tentando movê-lo. O toque no seu rosto era doce e desesperado. E então um grito cortou o ar,
Cuidado! Uma peça de madeira desabou do teto, criando um estrondo ensurdecedor. O restaurante já não era mais o lugar acolhedor que abrigava seus sonhos. Era um labirinto de destruição e medo. Júlia não hesitou. Com todas as forças, puxou Ricardo para longe da janela quebrada, onde destroços se espalhavam. Mas mesmo assim, o pânico dentro dela crescia como um incêndio descontrolado. O olhar dele, antes tão desdenhoso, agora se transformou em algo que ela nunca tinha visto antes. Algo vulnerável. Quando finalmente ele voltou a si, os olhos dele se arregalaram ao ver a cena de horror. — O que aconteceu? Ele murmurou, a confusão estampada no rosto. E no meio da correria, ela notou uma expressão em seu olhar que mudaria tudo. Um vislumbre de entendimento. Num gesto instintivo, ele segurou a mão dela, como se o encontro delas a salvasse das chamas. Mas enquanto tentavam encontrar uma saída, algo se apagou. O caderno deixado na mesa se tolou na mente de Júlia. As histórias escritas nele não eram apenas contos de vidas transformadas. Havia algo mais. Ela lembrou de uma conversa que teve com um de seus clientes, um homem que mencionou um passado obscuro e um interesse por mudanças de vida. E em um instante, a peça do quebra-cabeça se encaixou. — Ricardo, o tempero! Aquele era o tempero que você usou para os pratos. O que você estava tentando esconder? A pergunta voou para fora de seus lábios, inesperada. O pânico não era mais sobre o fogo, mas sobre o rastro de dúvidas que Ricardo deixou em sua vida. E a resposta dele foi o silêncio opressor. Ele desviou o olhar como se um peso imenso tivesse se instalado entre eles. Júlia sentiu o nó na garganta. Ela estava prestes a descobrir algo muito maior do que a destruição ao seu redor. Nesse momento, uma explosão, não do fogo, mas de um segredo, ecoou entre os gritos. Uma porta surgiu, batendo com força, e atrás dela, com um brilho nos olhos, um homem surgiu. Era alguém que Júlia achava que nunca veria novamente. Pedro, seu irmão afastado, aquele que havia desaparecido anos atrás, estava ali, perplexo e tão vivo. — Júlia, o que está acontecendo? A presença dele trouxe um terremoto de sentimentos. Ele não estava apenas em choque, mas também carregava consigo a resposta a uma pergunta que havia ficado no ar por tanto tempo. Por que a família dela tinha se dilacerado? Enquanto a fumaça preenchia o ar, Júlia percebeu que o incêndio não era apenas físico, era o renascimento de velhas cicatrizes. O que ainda permanecia oculto entre eles? Em meio ao caos, o que Pedro traria à luz. E assim, com tudo desmoronando à sua volta, Júlia percebeu que a resposta para o que Ricardo havia escondido estava prestes a ser revelada através de seu irmão. O tempo corria, e o fogo não era nada comparado ao que estava prestes a explodir entre eles. As chamas poderiam consumir o restaurante, mas as verdades que vinham à tona poderiam mudar suas vidas para sempre. E naquele instante, o que realmente importava? O amor que haviam perdido ou as verdades que ainda precisavam ser descobertas? Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, Júlia olhou para Pedro, seu irmão. A presença dele a fez sentir uma mistura de alívio e confusão. — Pedro, você está vivo! O peso das palavras ecoou entre os dois. Mas a alegria não durou. Mais uma explosão. Essas não eram fogos de artifício. Era o som de destruição. O restaurante estava ruindo ao redor deles. — Eu vim te procurar, Júlia! Pedro gritou, a voz dele se perdendo no tumulto. — Mas agora precisamos sair. Ricardo, que havia se recuperado um pouco, ainda estava desnorteado. Olhou para Júlia e Pedro como se eles fossem duendes de um conto que ele não conseguia entender. — Quem é ele? Perguntou, a expressão dele desfocada. Júlia percebeu que aquela pergunta desencadeou uma tempestade. Era o momento perfeito para segredos emergirem, mas a urgência de escapar era maior. — Ricardo, agora não é hora! Júlia respondeu, puxando Pedro e tentando encontrar uma saída entre os corpos em pânico que se espremeram para a porta. Na pressa, ela tropeçou em uma mesa caída, e seu olhar encontrou o caderno, a conexão com as vidas que havia tocado.
Um vislumbre de sua avó voltou à mente dela como sussurros de amor e fortaleza. Júlia, a voz de Pedro, a trouxe de volta à realidade. Precisamos de uma saída, já! Mas em meio ao tumulto, a atenção de Júlia se focou na embalagem do tempero que havia caído. Ricardo, isso é importante. O que você sabe sobre esse tempero? O pânico grutava nas entrelinhas de sua pergunta. Ele olhou para a embalagem, então seu rosto tornou-se pálido. Não, não pode ser. E antes que ela pudesse pressioná-lo mais, a porta principal se estilhaçou. Aquelas não eram apenas chamas, mas um furacão de gritos e caos. E ali, entre os escombros, algo surgiu. Uma sombra, uma figura conhecida, uma mulher com um olhar perdido e um semblante familiar. Júlia, Pedro. A voz dela era como um fantasma do passado. Era Clara, uma amiga de infância que havia se afastado, mas que agora tinha aquele olhar desesperado. Vocês precisam ouvir. Tem algo que precisam saber. Todos pararam. O restaurante já era um labirinto de sobras e lembranças, mas as palavras delas cortavam mais forte. O que aconteceu com vocês na infância foi culpa de alguém que está aqui. Cada palavra dela conectava-se a uma corrente de tensão. Foram vocês, os alvos de um plano que nem imaginam. Clara, agora não é hora para isso. Júlia implorou, mas a ansiedade da amiga não cedia. Alguém no passado fez algo. Algo que afetou a nossa família. O tempero, ele é parte disso. Ricardo, sem saber o que fazer, começou a se distanciar. Eu não estou ouvindo isso. Isso é loucura! Gritou, mas a verdade estava saindo como um verão de tempestade prestes a desabar. Ele não é quem você pensa, Júlia. Clara, olhando fixamente para Ricardo. Ele está ligado a tudo isso. O tempero, há uma razão pela qual ele se tornou uma moda e não podemos ignorar isso. O chão tremeu. A fumaça avançava e a luz piscava. O caos crescia, mas aquela revelação causou um efeito gelado no coração de Júlia. A expressão de Ricardo se transformou de desprezo para insegurança. Ele havia se tornado uma peça central numa trama que nem ele sabia que fazia parte. Júlia sentiu o nó na garganta apertar. O que ela realmente sabia sobre Ricardo? O que foi escondido dela? A sala se iluminou por um último momento, enquanto o ruído do colapso se intensificava. E no meio da loucura, alguém gritou: "Vamos sair, agora!" Mas a pergunta pairava no ar, como uma sombra persistente. Será que escapar resolveria os problemas que agora ameaçavam destruir? Não apenas o restaurante, mas a própria essência de quem eles eram. Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, Júlia olhou para Pedro, seu irmão. A presença dele a fez sentir uma mistura de alívio e confusão. "Pedro, você está vivo!" O peso das palavras ecoou entre os dois, mas a alegria não durou. Mais uma explosão. Essas não eram fogos de artifício, era o som de destruição. O restaurante estava ruindo ao redor deles. "Eu vim te procurar, Júlia", Pedro gritou, sua voz se perdendo no tumulto. "Mas agora precisamos sair." Ricardo, que havia se recuperado um pouco, ainda estava desnorteado. Olhou para Júlia e Pedro como se eles fossem duendes de um conto que ele não conseguia entender. "Quem é ele?" perguntou, a expressão dele desfocada. Júlia percebeu que aquela pergunta desencadeou uma tempestade. Era o momento perfeito para segredos emergirem, mas a urgência de escapar era maior. "Ricardo, agora não é hora", Júlia respondeu, puxando Pedro e tentando encontrar uma saída entre os corpos em pânico que se espremeram para a porta. Na pressa, ela tropeçou em uma mesa caída e seu olhar encontrou o caderno, a conexão com as vidas que havia tocado. Um vislumbre de sua avó voltou à mente dela, como sussurros de amor e fortaleza. Júlia, a voz de Pedro a trouxe de volta à realidade. "Precisamos de uma saída, já!" Mas em meio ao tumulto, a atenção de Júlia se focou na embalagem do tempero que havia caído. "Ricardo, isso é importante. O que você sabe sobre esse tempero?" O pânico gritava nas entrelinhas de sua pergunta. Ele olhou para a embalagem e então seu rosto tornou-se pálido. Não pode ser. E antes que
ela pudesse pressioná-lo mais, a porta principal se estilhaçou. Aquelas não eram apenas chamas, mas um furacão de gritos e caos. E ali, entre os escombros, algo surgiu. Uma sombra, uma figura conhecida. Uma mulher com um olhar perdido e um semblante familiar. Júlia! Pedro! A voz dela era como um fantasma do passado. Era Clara, uma amiga de infância que havia se afastado, mas que agora tinha aquele olhar desesperado. Vocês precisam ouvir. Tem algo que precisem saber. Todos pararam. O restaurante já era um labirinto de sobras e lembranças, mas as palavras delas cortavam mais forte. O que aconteceu com vocês na infância foi culpa de alguém que está aqui. Cada palavra dela conectava-se a uma corrente de tensão. Foram vocês os alvos de um plano que nem imaginam. Clara, agora não é hora para isso. Júlia implorou. Mas a ansiedade da amiga não cedia. Alguém no passado fez algo. Algo que afetou a nossa família. O tempero. Ele é parte disso. Ricardo, sem saber o que fazer, começou a se distanciar. Eu não tô ouvindo isso. Isso é loucura, gritou. Mas a verdade estava saindo como um verão de tempestade prestes a desabar. Ele não é quem você pensa, Júlia. Clara olhando fixamente para Ricardo. Ele está ligado a tudo isso, o tempero. Há uma razão pela qual ele se tornou uma moda e não podemos ignorar isso. O chão tremeu. A fumaça avançava e a luz piscava. O caos crescia. Júlia sentiu o nó na garganta apertar. O que ela realmente sabia sobre Ricardo? O que foi escondido dela? A sala se iluminou por um último momento, enquanto o ruído do colapso se intensificava. E no meio da loucura, alguém gritou. Vamos sair, agora! Mas uma cadeira virou, e a luz piscou em um ângulo estranho, revelando um documento amassado que caiu do bolso de Ricardo. Júlia se abaixou rapidamente, e quando a luz iluminou o papel, seu coração parou. Era um documento de negócios, uma prova de que o tempero era uma criação de uma empresa que ele estava prestes a comprar. Uma empresa envolvida em práticas duvidosas, cujas consequências poderiam devastar não só o restaurante, mas toda a cidade. Ricardo, o que é isso? Ela perguntou, sua voz tremendo. O homem olhou desesperado para o papel. Sua expressão se retorcendo em horror. Júlia, eu não sabia. Eu não queria que isso acontecesse. A confusão tomou conta dele. Mas não era só isso. A figura de Clara se aproximou, seu olhar fixo em Júlia. Eu menti para você. Fui eu quem trouxe o tempero para a cidade. Foi uma ordem. O choque a atingiu como um golpe. Clara tinha um passado secreto, algo mais sombrio que comprometeria tudo. O ruído da estrutura desmoronando desapareceu temporariamente. A verdade agora era uma tempestade em seus peitos, um trama que poderia mudar tudo. Preciso da sua ajuda, Júlia. Clara implorou, enquanto mais pedaços do teto caíam ao redor deles. Você está dizendo que tudo isso, tudo se resume a uma mentira? Júlia biscou, tentando juntar os pedaços da realidade. Vou te explicar depois, mas agora precisamos sair e desmascarar quem realmente está por trás disso. O chão abaixo deles estava se quebrando. Com a fumaça avançando e as chamas se espalhando, os dois grupos juntaram forças para um último esforço de fuga. Mas Júlia sentiu que mesmo se conseguissem escapar, tudo havia mudado. As alianças estavam rompidas, segredos devastadores saíam à luz, e mais dúvidas pairavam pesadas no ar. Enquanto se apressavam para fora, uma pergunta ecoava na mente de Júlia. Quem ela realmente poderia confiar? Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, Júlia olhou para Pedro, seu irmão. A presença dele a fez sentir uma mistura de alívio e confusão. Pedro, você tá vivo? O peso das palavras ecoou entre os dois, mas a alegria não durou. Mais uma explosão. Essas não eram fogos de artifício. Era o som de destruição. O restaurante estava ruindo ao redor deles. Eu vim te procurar, Júlia. Pedro gritou, sua voz se perdendo no tumulto. Mas agora precisamos sair.
Ricardo, que havia se recuperado um pouco, ainda estava desnorteado. Olhou para Júlia e Pedro, como se eles fossem duendes de um conto que ele não conseguia entender. Quem é ele? Perguntou, a expressão dele desfocada. Júlia percebeu que aquela pergunta desencadeou uma tempestade. Era o momento perfeito para segredos emergirem, mas a urgência de escapar era maior. Ricardo, agora não é hora, Júlia respondeu, puxando Pedro e tentando encontrar uma saída entre os corpos em pânico que se espremeram para a porta. Na pressa, ela tropeçou em uma mesa caída e seu olhar encontrou o caderno, a conexão com as vidas que havia tocado. Um vislumbre de sua avó voltou à mente dela, como sussurros de amor e fortaleza. Júlia, a voz de Pedro a trouxe de volta à realidade. Precisamos de uma saída, já! Mas em meio ao tumulto, a atenção de Júlia se focou na embalagem do tempero que havia caído. Ricardo, isso é importante. O que você sabe sobre esse tempero? O pânico gritava nas entrelinhas de sua pergunta. Ele olhou para a embalagem e seu rosto tornou-se pálido. Não, não pode ser. E antes que ela pudesse pressioná-lo mais, a porta principal se estilhaçou. Aquelas não eram apenas chamas, mas um furacão de gritos e caos. E ali, entre os escombros, algo surgiu. Uma sombra, uma figura conhecida, uma mulher com um olhar perdido e um semblante familiar. Júlia! Pedro! A voz dela era como um fantasma do passado. Era Clara, uma amiga de infância que havia se afastado, mas que agora tinha aquele olhar desesperado. Vocês precisam ouvir. Tem algo que precisam saber. Todos pararam. O restaurante já era um labirinto de sobras e lembranças, mas as palavras dela cortavam mais forte. O que aconteceu com vocês na infância? Foi culpa de alguém que está aqui. Cada palavra dela conectava-se a uma corrente de tensão. Foram vocês os alvos de um plano que nem imaginam. Clara, agora não é hora para isso, Júlia implorou, mas a ansiedade da amiga não cedia. Alguém no passado fez algo. Algo que afetou a nossa família. O tempero. Ele é parte disso. Ricardo, sem saber o que fazer, começou a se distanciar. Eu não estou ouvindo isso. Isso é loucura, gritou. Mas a verdade estava saindo como um verão de tempestade prestes a desabar. Ele não é quem você pensa, Júlia. Clara, olhando fixamente para Ricardo. Ele está ligado a tudo isso. O tempero. Há uma razão pela qual. Ele se tornou uma moda e não podemos ignorar isso. O chão tremeu. A fumaça avançava e a luz piscava. O caos crescia, mas aquela revelação causou um efeito gelado no coração de Júlia. A expressão de Ricardo se transformou, de desprezo para insegurança. Ele havia se tornado uma peça central numa trama que nem ele sabia que fazia parte. Júlia sentiu o nó na garganta apertar. O que ela realmente sabia sobre Ricardo? O que foi escondido dela? A sala se iluminou por um último momento enquanto o ruído do colapso se intensificava. E no meio da loucura, alguém gritou: "Vamos sair, agora!" Mas uma cadeira virou, e a luz piscou em um ângulo estranho, revelando um documento amassado que caiu do bolso de Ricardo. Júlia se abaixou rapidamente, e quando a luz iluminou o papel, seu coração parou. Era um documento de negócios, uma prova de que o tempero era uma criação de uma empresa que ele estava prestes a comprar. Uma empresa envolvida em práticas duvidosas, cujas consequências poderiam devastar não só o restaurante, mas toda a cidade. "Ricardo, o que é isso?" ela perguntou, sua voz tremendo. O homem olhou desesperado para o papel, sua expressão se retorcendo em horror. "Júlia, eu não sabia. Eu não queria que isso acontecesse." A confusão tomou conta dele. Mas não era só isso. A figura de Clara se aproximou, seu olhar fixo em Júlia. "Eu menti para você. Fui eu quem trouxe o tempero para a cidade. Foi uma ordem." O choque a atingiu como um golpe. Clara tinha um passado secreto, algo mais sombrio que comprometeria tudo. O ruído da estrutura desmoronando desapareceu temporariamente. A verdade agora era uma tempestade em seus peitos, um drama que poderia mudar tudo. "Preciso da sua ajuda, Júlia," Clara implorou, enquanto mais pedaços do teto caíam ao redor deles.
Você está dizendo que tudo se resume a uma mentira? Júlia piscou, tentando juntar os pedaços da realidade. Vou te explicar depois, mas agora precisamos sair e desmascarar quem realmente está por trás disso. O chão abaixo deles estava se quebrando, com a fumaça avançando e as chamas se espalhando. Os dois grupos juntaram forças para um último esforço de fuga, mas Júlia sentiu que, mesmo se conseguissem escapar, tudo havia mudado. As alianças estavam rompidas, segredos devastadores saíam à luz, e mais dúvidas pairavam pesadas no ar. Enquanto se apressavam para fora, uma pergunta ecoava na mente de Júlia. Quem ela realmente poderia confiar? Então, um estrondo ecoou. O teto desmoronou em frente a eles, bloqueando a única saída. A realidade se transformou em caos. A fumaça já estava tão densa que mal conseguiam enxergar. Gritos e desespero dominavam o ambiente, e pela primeira vez, Júlia sentiu o pânico se instalar de verdade. Não, temos que encontrar outra saída, ela gritou, puxando Pedro pelo braço. Mas e Ricardo? Ele perguntou, hesitando. Ela olhou para trás. O rosto de Ricardo, agora pálido e assombrado, disse tudo. Me deixem, eu não posso ficar aqui. Mas havia algo que ele não estava dizendo. Um brilho nos olhos dele parecia um apelo, uma súplica que ela não conseguia entender. E antes que Júlia pudesse decidir, um último grito cortou o ar. Júlia! Clara estava prestes a se lançar na direção dela, mas um pedaço de estrutura desabou, separando-as. O tempo parou. O olhar de Clara, o grito, engasgado contido por tanto medo. E assim, em meio ao caos, a verdade que mais cedo parecia à beira de ser revelada evaporou-se em um instante. O que estava oculto atrás daquele sorriso, aquele olhar radiante que sempre acompanhou Júlia, o que se tornara evidente mais uma vez era que o que estava diante dela só poderia ser um eco de uma tragédia muito maior. No momento seguinte, a fumaça tomou conta de tudo. E a única notável certeza era a escuridão que se aproximava. Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, Júlia olhou para Pedro, seu irmão. A presença dele a fez sentir uma mistura de alívio e confusão. Pedro, você está vivo! O peso das palavras ecoou entre os dois, mas a alegria não durou. Mais uma explosão. Essas não eram fogos de artifício. Era o som de destruição. Oh, no way! Eu vim te procurar, Júlia. Pedro gritou, sua voz se perdendo no tumulto. Mas agora precisamos sair. Ricardo, que havia se recuperado um pouco, ainda estava desnorteado. Olhou para Júlia e Pedro como se eles fossem duendes de um conto que ele não conseguia entender. Quem é ele? Perguntou, a expressão dele desfocada. Júlia percebeu que aquela pergunta desencadeou uma tempestade. Era o momento perfeito para segredos emergirem, mas a urgência de escapar era maior. Ricardo, agora não é hora. Júlia respondeu, puxando Pedro e tentando encontrar uma saída entre os corpos em pânico que se espremeram para a porta. Na pressa, ela tropeçou em uma mesa caída e seu olhar encontrou o caderno, a conexão com as vidas que havia tocado. Um vislumbre de sua avó voltou à mente dela, como sussurros de amor e fortaleza. Júlia! A voz de Pedro a trouxe de volta à realidade. Precisamos de uma saída, já! Mas em meio ao tumulto, a atenção de Júlia se focou na embalagem do tempero que havia caído. Ricardo, isso é importante. O que você sabe sobre esse tempero? O pânico gritava nas entrelinhas de sua pergunta. Ele olhou para a embalagem e então seu rosto tornou-se pálido. Não, não pode ser. E antes que ela pudesse pressioná-lo mais, a porta principal se estilhaçou. Aquelas não eram apenas chamas, mas um furacão de gritos e caos. E ali, entre os escombros, algo surgiu. Uma sombra, uma figura conhecida, uma mulher com um olhar perdido e um semblante familiar. Júlia! Pedro! Ali era como um fantasma do passado. Era Clara, uma amiga de infância que havia se afastado, mas que agora tinha aquele olhar desesperado. Vocês precisam ouvir, tem algo que precisam saber. Todos pararam. O restaurante já era um labirinto de sobras e lembranças, mas as palavras dela cortavam mais forte.
O que aconteceu com vocês na infância foi culpa de alguém que está aqui. Cada palavra dela conectava-se a uma corrente de tensão. Foram vocês os alvos de um plano que nem imaginam. Clara, agora não é hora para isso. Júlia implorou, mas a ansiedade da amiga não cedia. Alguém no passado fez algo. Algo que afetou a nossa família. O tempero, ele é parte disso. Ricardo, sem saber o que fazer, começou a se distanciar. Eu não estou ouvindo isso. Isso é loucura, gritou. Mas a verdade estava saindo como um verão de tempestade prestes a desabar. Ele não é quem você pensa, Júlia. Clara olhando fixamente para Ricardo. Ele está ligado a tudo isso. O tempero. Há uma razão pela qual ele se tornou uma moda e não podemos ignorar isso. O chão tremeu. A fumaça avançava e a luz piscava. O caos crescia, mas aquela revelação causou um efeito gelado no coração de Júlia. A expressão de Ricardo se transformou, de desprezo para insegurança. Ele havia se tornado uma peça central numa trama que nem ele sabia que fazia parte. Júlia sentiu o nó na garganta apertar. O que ela realmente sabia sobre Ricardo? O que foi escondido dela? A sala se iluminou por um último momento, enquanto o ruído do colapso se intensificava. E no meio da loucura, alguém gritou: "Vamos sair, agora!" Mas uma cadeira virou e a luz piscou em um ângulo estranho, revelando um documento amassado que caiu do bolso de Ricardo. Júlia se abaixou rapidamente e, quando a luz iluminou o papel, seu coração parou. Era um documento de negócios, uma prova de que o tempero era uma criação de uma empresa que ele estava prestes a comprar. Uma empresa envolvida em práticas duvidosas, cujas consequências poderiam devastar não só o restaurante, mas toda a cidade. "Ricardo, o que é isso?" ela perguntou, sua voz tremendo. O homem olhou desesperado para o papel, sua expressão se retorcendo em horror. "Júlia, eu não sabia. Eu não queria que isso acontecesse." A confusão tomou conta dele, mas não era só isso. A figura de Clara se aproximou, seu olhar fixo em Júlia. "Eu menti para você. Fui eu quem trouxe o tempero para a cidade. Foi uma ordem." O choque a atingiu como um golpe. Clara tinha um passado secreto, algo mais sombrio que comprometeria tudo. O ruído da estrutura desmoronando desapareceu temporariamente. A verdade agora era uma tempestade em seus peitos, um drama que poderia mudar tudo. "Preciso da sua ajuda, Júlia," Clara implorou, enquanto mais pedaços do teto caíam ao redor deles. "Você está dizendo que tudo se resume a uma mentira?" Júlia piscou, tentando juntar os pedaços da realidade. E então, antes que pudesse processar, o chão sob ele se rompeu, com um rugido ensurdecedor. Uma parte do restaurante desabou, separando os três. Júlia sentiu a queda como um soco no estômago. O mundo à sua volta parecia excluir qualquer possibilidade de esperança. A fumaça se espraiava, engolindo tudo. Mas ali, no meio dos destroços e da confusão, surgiu uma revelação além do que imaginava. Clara gritou, sua voz se perdendo entre os escombros. "Júlia, você não sabe de tudo. Ricardo não é quem você pensa que é." O olhar de Júlia travou no rosto de Ricardo, que agora estava paralisado, a expressão incrédula. "O que você quer dizer com isso?" A incredulidade era um sussurro, e a possibilidade de que tudo o que conhecia estivesse baseado em mentiras se tornava real. Mas Clara não hesitou. Ele é filho de quem destruiu nosso pai. Ele é um deles." Um choque cortou o ar, como a faísca de um fogo. O mundo parou. O que ela estava dizendo era insuportável. Júlia abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. O passado te pensar enterrado ressurgiu com força, e as chamas ao redor delas pareciam uma maldição em movimento. Não pode ser," Júlia balbuciou, enquanto a verdade batia em sua porta. Ricardo, olhando cada vez mais frustrado, tentava negar. "Isso não faz sentido. Você está louca. E você me fez de idiota durante todo o tempo." Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nós éramos amigas. Você se aliou a eles."
A cena estava fora de controle, e cada eco do que ocorria à sua volta era um miasma de traição. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas, e o que estava em jogo não era só o restaurante em chamas, mas toda a sua vida, pregnada de horror por uma revelação que desmoronava tudo. O pânico aumentava, a fumaça já cegava o ambiente. "Precisamos sair!" Pedro gritou, puxando Júlia pelo braço, enquanto o calor se intensificava. Mas enquanto se afastavam da cena catastrófica, a verdade pulsava em seus corações. Tudo o que sabiam sobre amor, confiança e família estava em chamas. Desesperada e mergulhada no pânico, Júlia não sabia mais em quem confiar. O que mais poderia estar escondido? O que mais não sabia sobre aquelas pessoas que até então pareciam parte de seu mundo? E no fundo, uma pergunta mais aterradora brotava. Seria ela próxima a ser consumida por esse fogo? Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, Júlia olhou para Pedro, seu irmão. A presença dele a fez sentir uma mistura de alívio e confusão. "Pedro, você está vivo." O peso das palavras ecoou entre os dois, mas a alegria não durou. Mais uma explosão. Essas não eram fogos de artifício. Era o som de destruição. O restaurante estava ruindo ao redor deles. "Eu vim te procurar, Júlia," Pedro gritou, sua voz se perdendo no tumulto. "Mas agora precisamos sair." Ricardo, que havia se recuperado um pouco, ainda estava desnorteado. Olhou para Júlia e Pedro, como se eles fossem duendes de um conto que ele não conseguia entender. "Quem é ele?" perguntou, a expressão dele desfocada. Júlia percebeu que aquela pergunta desencadeou uma tempestade. Era o momento perfeito para segredos emergiram, mas a urgência de escapar era maior. "Ricardo, agora não é hora," Júlia respondeu, puxando Pedro e tentando encontrar uma saída entre os corpos em pânico que se espremeram para a porta. Na pressa, ela tropeçou em uma mesa caída, e seu olhar encontrou o caderno. A conexão com as vidas que havia tocado. Um vislumbre de sua avó voltou à mente dela, como sussurros de amor e fortaleza. "Júlia!" A voz de Pedro a trouxe de volta à realidade. "Precisamos de uma saída. Já!" Mas em meio ao tumulto, a atenção de Júlia se focou na embalagem do tempero que havia caído. "Ricardo, isso é importante. O que você sabe sobre esse tempero?" O pânico gritava nas entrelinhas de sua pergunta. Ele olhou para a embalagem e então seu rosto tornou-se pálido. Não pode ser. E antes que ela pudesse pressioná-lo mais, a porta principal se estilhaçou. Aquelas não eram apenas chamas, mas um furacão de gritos e caos. E ali, entre os escombros, algo surgiu. Uma sombra, uma figura conhecida, uma mulher com um olhar perdido e um semblante familiar. "Júlia! Pedro!" A voz dela era como um fantasma do passado. Era Clara, uma amiga de infância que havia se afastado, mas que agora tinha aquele olhar desesperado. "Vocês precisam ouvir. Tem algo que precisam saber." Todos pararam. O restaurante já era um labirinto de sobras e lembranças, mas as palavras dela cortavam mais forte. "O que aconteceu com vocês na infância foi culpa de alguém que está aqui." Cada palavra dela conectava-se a uma corrente de tensão. "Foram vocês os alvos de um plano que nem imaginam." "Clara, agora não é hora para isso!" Júlia implorou, mas a ansiedade da amiga não cedia. "Alguém no passado fez algo que afetou a nossa família. O tempero, ele é parte disso." Ricardo, sem saber o que fazer, começou a se distanciar. "Eu não estou ouvindo isso. Isso é loucura!" gritou. Mas a verdade estava saindo como um verão de tempestade prestes a desabar. "Ele não é quem você pensa, Júlia." Clara olhando fixamente para Ricardo. "Ele está ligado a tudo isso. O tempero, há uma razão pela qual ele se tornou uma moda e não podemos ignorar isso." O chão tremeu. A fumaça avançava e a luz piscava. O caos crescia, mas aquela revelação causou um efeito gelado no coração de Júlia. A expressão de Ricardo se transformou de desprezo para insegurança.
Ele havia se tornado uma peça central numa trama que nem ele sabia que fazia parte. Júlia sentiu o nó na garganta apertar. O que ela realmente sabia sobre Ricardo? O que foi escondido dela? A sala se iluminou por um último momento, enquanto o ruído do colapso se intensificava. E no meio da loucura, alguém gritou: "Vamos sair, agora!" Mas uma cadeira virou, e a luz piscou em um ângulo estranho, revelando um documento amassado que caiu do bolso de Ricardo. Júlia se abaixou rapidamente, e quando a luz iluminou o papel, seu coração parou. Era um documento de negócios, uma prova de que o tempero era uma criação de uma empresa que ele estava prestes a comprar. Uma empresa envolvida em práticas duvidosas, cujas consequências poderiam devastar não só o restaurante, mas toda a cidade. O homem olhou desesperado para o papel, sua expressão se retorcendo em horror. "Júlia, eu não sabia, eu não queria que isso acontecesse." A confusão tomou conta dele. Mas não era só isso. A figura de Clara se aproximou, seu olhar fixo em Júlia. "Eu menti para você. Fui eu quem trouxe o tempero para a cidade. Foi uma ordem." O choque a atingiu como um golpe. Clara tinha um passado secreto, algo mais sombrio que comprometeria tudo. O ruído da estrutura desmoronando desapareceu temporariamente. A verdade agora era uma tempestade em seus peitos. Um drama que poderia mudar tudo. "Preciso da sua ajuda, Júlia," Clara implorou, enquanto mais pedaços do teto caíam ao redor deles. "Você está dizendo que tudo. Isso tudo se resume a uma mentira?" Júlia piscou, tentando juntar os pedaços da realidade. "Sim, mas talvez eu possa consertar." Então, antes que pudesse processar, o chão sob ele se rompeu. Com um rugido ensurdecedor, uma parte do restaurante desabou, separando os três. Júlia sentiu a queda como um soco no estômago. O mundo à sua volta parecia excluir qualquer possibilidade de esperança. A fumaça se espraiava, engolindo tudo. Mas ali, no meio dos destroços e da confusão, surgiu uma revelação além do que imaginava. Clara gritou, sua voz se perdendo entre os escombros. "Júlia, você não sabe de tudo. Ricardo não é quem você pensa que é." O olhar de Júlia travou no rosto de Ricardo, que agora estava paralisado, a expressão incrédula. "O que você quer dizer com isso?" A incredulidade era um sussurro, e a possibilidade de que tudo o que conhecia estivesse baseado em mentiras se tornava real. Mas Clara não hesitou. Ele é filho de quem destruiu nosso pai. Ele é um deles." Um choque cortou o ar como a faísca de um fogo. O mundo parou. O que ela estava dizendo era insuportável. Júlia abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. O passado que pensara enterrado ressurgiu com força, e as chamas ao redor delas pareciam uma maldição em movimento. "Não, não pode ser," Júlia balbuciou, enquanto a verdade batia em sua porta. Ricardo, olhando cada vez mais frustrado, tentava negar. "Isso não faz sentido. Você está louca. E você me fez idiota durante todo o tempo." Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nós éramos amigas. Você se aliou a eles." A cena estava fora de controle e cada eco do que ocorria à sua volta era um miasma de traição. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. E o que estava em jogo não era só o restaurante em chamas, mas toda a sua vida, pregnada de horror por uma revelação que desmoronava tudo. O pânico aumentava, a fumaça já cegava o ambiente. "Precisamos sair!" Pedro gritou, puxando Júlia pelo braço, enquanto o calor se intensificava. Mas enquanto se afastavam da cena catastrófica, a verdade pulsava em seus corações. Tudo o que sabiam sobre amor, confiança e família estava em chamas. Desesperada e mergulhada no pânico, Júlia não sabia mais em quem confiar. O que mais poderia estar escondido? O que mais não sabia sobre aquelas pessoas que até então pareciam parte de seu mundo? E no fundo, uma pergunta mais aterradora brotava. Seria ela a próxima a ser consumida por esse fogo? Enquanto se afastavam da cena catastrófica, a verdade pulsava em seus corações. Tudo o que sabiam sobre amor, confiança e família estava em chamas. A fumaça se tornava mais espessa. A dor e o medo o cercavam. "Vamos agora!" Pedro gritou, puxando Júlia, mas seus pés estavam grudados no chão. A revelação que Clara acabara de fazer
ecoou em sua mente como uma sirene. Ricardo, filho de quem destruiu o nosso pai. Ele é um deles. E essas palavras cortavam mais fundo do que qualquer chama. A imagem de Ricardo, que um dia fora seu amor, agora se transformava em uma sombra de traição. Júlia olhou para ele, seus olhos eram um mar de confusão. Como você pode ter feito isso? A voz dela quase falhou. Estaria ele mentindo? As perguntas se acumulavam como fumo na atmosfera opressora. Júlia, não. Isso não é verdade. Ricardo a encarava, pálido e desesperado. Mas nesse momento, a fé dela parecia se desfazer como as paredes em torno deles. Estamos perdendo tempo. Precisamos fugir, gritou Clara. E Júlia percebeu que a urgência da saída era mais importante que tudo. O teto estava desmoronando. Pedaços de madeira e cimento caíam ao redor deles. Mas no meio da correria, algo aconteceu. Um motor começou a rugir do lado de fora, com um som que parecia mais uma tempestade se aproximando. O grupo se virou e a cena que se desdobrava do lado de fora era surreal. Um caminhão enorme, envolto em fumaça, tinha se chocando contra a parede do restaurante. E não era qualquer caminhão. No lado do veículo, em letras garrafais, estava estampado o nome da empresa de temperos que Ricardo estava prestes a comprar. Fumaça densa saía do motor danificado como um dragão expelindo sua última baforada. Merda! Ricardo gritou, e era a primeira vez que ele mostrava medo genuíno. Ninguém pode saber sobre isso! O terror em seu tom era palpável. Clara soltou um grito. Júlia, o que você está esperando? Isso pode ser nossa saída. Instintivamente, Júlia olhou para o caminhão. Poderia haver algo lá que esclarecesse tudo. O que estava acontecendo? As faíscas voavam por todos os lados, e a fumaça tornava o ar pesado e irrespirável. Ela estava prestes a seguir Clara, mas deixou seu olhar límpido sobre Ricardo. No fundo, o que você esconde? Ela pressionou, sua voz trêmula de nervosismo. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Um grupo de pessoas estava correndo, gritando em pânico. Fogo! O fogo! O caos estava prestes a se tornar um inferno. Em meio ao tumulto, um homem começou a sair do caminhão. Ele parecia familiar, e conforme se aproximava, o reconhecimento tomou conta de Júlia. Era o velho Antunes, o dono da loja de temperos da cidade, aquele que conheceu sua avó. Mas por que ele estaria ali? Antunes? O que você está fazendo aqui? Júlia perguntou. A hesitação na voz dela era evidente. Eu tentei avisar. O tempero, ele estava contaminado. O olhar de desespero dele a pegou de surpresa. E eu sabia que alguém estava por trás, mas não consegui. O que você não sabe, Júlia, é que esta empresa é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele foram um soco no estômago. Contaminado? Do que você está falando? A fumaça tomava conta, o calor subia, e o que ele estava revelando deveria ser um segredo guardado há 7 chaves. Antunes fitou Ricardo. A sua expressão tinha uma mistura de receio e raiva. Ricardo sabe, ele sabia do perigo e a vida que você construiu, Júlia, é uma mentira. O tempero é uma fachada para algo muito mais sinistro. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo a fez estremecer. O teto estava prestes a desabar. Clara estava puxando Pedro e gritando para que Júlia seguisse. Venha logo! Mas ela ainda não conseguia se mover. Você não sabe o que está fazendo. Você não pode confiar nele. Antunes clamou, e a sensação de traição era avassaladora. O futuro dela virou um jogo mortal, pendendo em um fio só. Em um último olhar desesperado para Ricardo, a voz dele ecoou nas profundezas da mente dela. Isso não é o que parece. Me desculpe, Então, um pedaço de parede caiu, interrompendo-a. Conexão entre os dois. Uma explosão do lado de fora enviou fragmentos voando, e Júlia perdeu o contato visual com Ricardo. A fumaça envolveu tudo, tornando a cena um borrão de tons cinzas. A única certeza que ela tinha agora era que o mundo que conhecia estava se desintegrando. Com a urgência crescente, ela sentiu os braços de Pedro ao redor dela, puxando-a para longe do horror que se desenrolava.
mas havia um nó na garganta. Uma pergunta inquietante que não parava de ecoar. O que realmente havia atrás da fachada de todos à sua volta? E mais importante, quem realmente era seu amor? O que mais ela teria que descobrir antes que fosse tarde demais? Enquanto a fumaça se espalhava, Júlia sentiu o coração quase parar. O restaurante, uma extensão de seu sonho, agora era uma armadilha mortal. Clamor, pânico. E chamas formavam um quadro insuportável. "Precisamos sair!" gritou Pedro, puxando-a. Mas seus pés pareciam grudados no chão. "Espere!" Ela olhou para Ricardo, onde a confusão e o medo se misturavam em seu olhar. Como ele podia ser filho de quem destruiu seu pai? A mente de Júlia fervilhava. O que mais estava escondido? Em seu peito, um nó crescia. "Júlia, agora não é hora de perguntas!" A voz de Clara cortou a névoa de incerteza. O calor nas costas dela crescia. O restaurante tremeu de novo. "Depois, Clara, precisamos ir!" Ela mal conseguia ouvir sua própria voz sobre o barulho da destruição. A imagem de Ricardo a atormentava. A traição era um peso esmagador. Então, em um momento crítico, Antunes surgiu de entre as chamas. "O tempero é uma armadilha!" A indignação em sua voz foi uma faísca que acendeu a fúria dentro de Júlia. "Sabia? O que você queria dizer com isso?" gritou, seu rosto queimando com a combinação de raiva e desespero. Ricardo a encarou, peito ofegante. E pela primeira vez, um fio de vulnerabilidade cruzou seu semblante. "Não era assim que aconteceria. Eu não sabia dos planos." Mas suas palavras já não pareciam suficientes. A estrutura do teto desmoronou ao fundo. Um estrondo ensurdecedor que ecoou por todo o espaço. "Vamos!" Pedro gritou, puxando Júlia mais uma vez. E dessa vez ela não hesitou. Ela virou-se para Ricardo, que parecia estar perdendo o controle. "Você precisa decidir, Ricardo. O que é mais importante, a verdade ou essa mentira?" Mas as palavras dele foram engolidas pela fumaça. O silêncio se fez pesado, e em um instante de clareza, Júlia percebeu. Não importava mais. O que quer que estivesse acontecendo, o que eles haviam construído juntos era um eco distante, um sonho que se desfazia. Pedro a puxou com força. As chamas dançavam nas paredes, e o caminho para a saída se encolhia. Com um último olhar, Júlia viu Ricardo desaparecer em meio ao caos e decidiu que precisava seguir em frente. O restaurante, seus sonhos e a traição imensa ficariam para trás. Na rua, o ar fresco e a luz do dia eram um bálsamo. Clara caiu em seus braços, aliviada. Mas a luta não havia acabado. "Precisamos expor tudo. O passado nos persegue. Não podemos deixar que essa tragédia se repita." O coração de Júlia estava dividido. Sabia que nunca seria a mesma, mas havia uma estranha sensação de liberdade. O que seríamos se não fôssemos definidos pelo que nos feriu? Enquanto a fumaça se dissipava, uma nova determinação nasceu. O que viria a seguir? Quais verdades estavam enterradas, esperando para serem descobertas? E assim, com o ruído do pânico ainda ecoando em suas mentes, Júlia e Pedro sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. A cidade estava mudando, e com ela, seus próprios destinos. Se você chegou até aqui, se esse desfecho te pegou de jeito, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio visível. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A hora é agora.